Sejam bem-vindos a mais uma aula de botânica. E hoje vamos falar de um grupo bem bacana, um grupo bem especial. Vamos abordar de uma forma bem dinâmica, bem objetiva de como se dá o aspecto evolutivo e os principais padrões emergentes deste grupo. Bom, o grupo é o grupo das briófitas, né? Quem que são as briófitas? As briófitas hepáticas, antóceros e musgos, né? Os populares musgos. São estruturas primitivas, tá bom? Então vamos estar identificando nesta aula as suas principais características que definem as briófitas. Antes mesmo de iniciar a aula briófita, vamos entender como que se deu o padrão de organização das espécies vegetais em nosso planeta. O início de tudo é pelas algas, né? Podemos, aqui embaixo onde está o cursor do mouse, o início, as algas. Seguindo desta premissa, desta ideia, nós temos o grupo das briófitas, né? As briófitas se caracterizam por ser plantas primitivas avasculares, ok? E elas são totalmente dependentes da água para a reprodução. Seguindo aqui a nossa escala evolutiva, chegamos no grupo das pteridófitas, que são as samambaias. O que a samambaia já tem de novidade em relação às briófitas? As samambaias já apresentam primitivamente xilema e floema, então elas conseguem conduzir com melhor eficiência nutrientes para nutrir suas células, tá bom? Mas ela ainda depende da água, assim como as briófitas, para a reprodução. Seguindo aqui o nosso escala evolutiva, chegamos no grupo das gimnospermas, né, que são os pinheiros. O exemplo, o popular pinheiro do Paraná. As gimnospermas já são mais evoluídas em relação a pteridófitas e briófitas porque elas não dependem mais da água para a reprodução e já têm os seus vasos condutores bem formados, que no caso é o xilema e floema, ok? E aqui uma estrutura reprodutiva que é a pinha. Bom, chegamos aqui ao final, que o grupo mais evoluído, os vegetais superiores, são as angiospermas, né? É o grupo mais evoluído entre todos os vegetais. Cerca de 70% da vegetação é composta pelas angiospermas, né? Apresentam frutos, sementes e flores, ok? Bom, seguindo aqui, vamos falar das principais características que definem o grupo das briófitas. São criptógmas, né? O que vem a ser criptógmas? Cripta, escondidas, gamas, gametas. Elas têm seus gametas escondidos, não fica exposto, você não consegue identificar com clareza a estrutura de uma briófita, né? Diferentemente de uma angiosperma, ok? Então, criptógmas são plantas embriófitas, ou seja, nessa região do gametófito, que é todo composto aqui da parte clorofilada, os gametas já estão todos embrionados aqui dentro dessas estruturas, ok? Bom, são plantas atraqueófitas, ou seja, elas não apresentam vasos de condução, xilema e floema, por isso, reduzindo o seu tamanho, limitando o seu crescimento, ok? Mas como que elas fazem para se nutrir? A nutrição será célula por célula, por processos via membrana, difusão no caso dos nutrientes e osmose pela água, tá? Então a nutrição via célula, celular, por causa da ausência de vasos condutores. Como são classificados criptógmas? Essas plantas não apresentam frutos, sementes e flores, tá? São bem primitivas, são estruturas bem simples, ok? Bom, você encontra as briófitas em ambientes úmidos, tá bom? Em lugares que tenha água para que ela consiga fazer todo o seu processo de reprodução. São plantas dependentes da água para a reprodução. Bom, aqui o macro da estrutura briófita, ela é dividida em duas etapas, o gametófito e o esporófito. O que vem a ser isso? Na próxima aula vou falar de forma bem clara de como que funciona essa divisão, por que o gametófito se procede de mitose e por que o esporófito se procede de meiose, ok? Aqui é só para a gente entender as principais estruturas que compõem a briófita. O gametófito é composto por rizóide, que se assemelha a uma raiz, não é uma raiz verdadeira, ok?
Seguindo desta ideia, temos o cauloide e o filoide, tá? Então esta estrutura verde aqui, ó, é uma estrutura clorofilada, tá? Que compõe toda a região do gametófito, que se dá por mitose. As suas células são clonadas, né? Expansão clonal, tudo que é relacionado à mitose. Seguindo aqui, nós temos o esporófito, que é toda essa estrutura aqui, ó. Aqui é o pé do esporófito, a haste e a cápsula. Atentem-se que dentro da cápsula há a germinação dos esporos. Então os esporos serão produzidos dentro da cápsula por processo de meiose, tá bom, pessoal? Meiose. Então o esporófito é derivada do processo da meiose, ok? E é formado dentro da cápsula. Esses esporos, esses gametantes, depois irão formar outras briófitas. Só para diferenciar as células germinativas, que vamos abordar bastante na próxima aula do ciclo reprodutivo das briófitas. As briófitas masculinas apresentam uma estrutura chamada de anterídeo. Isso mesmo, essa estrutura aqui, ó, o anterídeo. No anterídeo são produzidos anterozoides. Quem são os anterozoides? São essas células germinativas móveis. Eles apresentam flagelo. Lembra que eu falei que as briófitas precisam da água para a reprodução? Então, as células germinativas masculinas, elas são móveis. Elas vão de encontro ao gameta feminino em meio aquoso, ok? Então, os anterozoides são células germinativas móveis, flageladas. Elas são produzidas aonde? No anterídeo, que é a estrutura reprodutora masculina. Bom, as células germinativas femininas, né, o que compõe a estrutura da briófita feminina, é o arquegônio, que é o gametângio feminino. Essa estrutura em verde aqui, pessoal, é o arquegônio, ok? E dentro do arquegônio vocês vão encontrar o gameta feminino, que é a osfera. Só que detalhe, a osfera é imóvel, é um gameta feminino imóvel, tá? Então por isso da dependência da água para a reprodução, tá? Então os gametas masculinos vão entrar aqui, encontrarão a osfera e ocorrerá a fecundação, dando origem a um zigoto, e todo o processo de mitose irá se formar, dando origem a outra briófita. Na próxima aula eu vou elucidar para vocês de como que se dá passo por passo dessa característica, tá? Então, revisando, arquegônio, estrutura feminina da briófita, e o gameta feminino é a osfera, diferente da estrutura masculina, que a estrutura masculina é o anterídeo e as células móveis germinativas são os anterozoides, ok, pessoal? Bom, revisando, briófitas são criptógamas, têm suas estruturas reprodutivas escondidas, são atraqueófitas, não apresentam xilema e floema, ok? Sua nutrição é célula por célula. A sua fase dominante é a gametofítica, aquela estrutura verde clorofilada é a estrutura dominante, tá? E a dependência da água para a reprodução, elas dependem da água para a reprodução para que os gametas possam se encontrar. No caso, a osfera é imóvel, os anterozoides são flagelados, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Foi mais uma revisão bem básica das estruturas da briófita e na próxima aula vamos falar do ciclo de vida das briófitas. Valeu, obrigado, até mais.